Noite. É um privilégio poder falar do amor de Deus a cada um de vocês, poder estar aqui e poder refletir naquilo que o Espírito Santo de Deus fala conosco a despeito de tudo que a gente passa, vive no nosso dia. Muito importante a gente entender e diferenciar a santidade, o que cremos, o que pregamos, de algumas atitudes que são inerentes a nós, pessoas humanas, né? Às vezes você pode se irar, você pode ficar nervoso, às vezes você pode ficar ansioso, às vezes você pode ficar com um monte de sentimentos. E você precisa separar muito bem aquilo que é o dom, a santidade, aquilo que Deus, o seu Espírito Santo trabalha no seu coração, para não se atacarem com vocês mesmos, né? Para não serem julgados por vocês mesmos, por situações que a terra permite. Mas, quando temos o dom do Espírito Santo, quando temos o Senhor, as nossas atitudes elas vão sendo regradas, sendo ajustadas, equilibradas, para que você possa viver a bênção do Senhor. A maior hipocrisia das pessoas, elas olharem só os erros dos outros, né? Só apontarem o dedo para os outros e não ver em si próprio, né? O que causa, o que fazem, né? E vão vivendo a vida do jeito que acha que tem que ser. Nós temos pena de pessoas assim, e o próprio salmista fala sobre isso, né? Quando a pessoa diz que o pior cego, né? É aquele que não reconhece, é aquele que não vê que ele precisa de ajuda. E às vezes as pessoas são assim, né? Hoje, o Espírito Santo quer falar conosco a respeito de quem nós somos, quem você é. Quem você é quando você está em casa, quem você é quando você está na casa do Senhor, quem você é quando você está no seu relacionamento, quem você é quando você está no seu trabalho, quem você é. Tem um texto que a palavra do Senhor diz que nós precisamos viver exatamente isso, está lá em 1 Timóteo 4,16. Nós vamos falar sobre isso, amém? Mas é bom que o Espírito Santo nos alerte para que nós possamos ajustar aquilo que precisa. O servo de Deus se arrepende, o servo de Deus pede perdão, o servo de Deus ajusta, ele clama, ele busca o Senhor. Tem pessoas que não conseguem perdoar, tem pessoas que são tão soberbas que elas não conseguem reconhecer os seus erros e elas deixam passar. Fazem mal para as pessoas, fazem isso ou fazem aquilo e elas deixam passar, elas não voltam atrás, elas não reconhecem e não vão pedir perdão, não vão pedir ajuda, não vão fazer nada disso. Nós não somos assim. Nós pertencemos a um Cristo vivo e verdadeiro que nos ensinou que o maior galardão é perdoar, perdoar o pecado do outro, perdoar a iniquidade do outro, perdoar as suas ofensas, para que nós possamos também ter o perdão de Deus, né? Isso não quer tirar, não pode tirar de você quem, a sua essência, quem você é, mas precisa trazer transformação quando você tem Jesus como Senhor e Salvador. Precisa mudar. A tua boca não pode existir mais palavra torpe. Ah, mas eu vivi num mundo assim, numa casa assim, assim. Não, 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 não. As coisas precisam mudar. Amém? Eu já iniciei a palavra com vocês a respeito do assunto que nós vamos tratar, mas eu quero chamar a tua atenção aqui. Nós não falamos de placa de igreja, nós falamos da palavra de Deus. Você é bem-vindo. Você que vai entrar no outro momento, quando este vídeo for compartilhado, você é bem-vindo. E que a palavra do Senhor possa trazer reflexões sobre nós. A gente diz aqui, eu gosto muito dessa expressão de que quando a gente tem o Senhor, o seu Espírito, nós precisamos ser constrangidos pelo Espírito Santo todos os dias, pelas nossas atitudes, pelo nosso olhar, pelo nosso falar, porque nós somos e temos uma vida e um estilo de vida que se chama cristão. E esse estilo de vida nos cobra responsabilidade, nos cobra atitude, nos cobra ação e como fazê-la. Não pode ser feito de qualquer jeito, não é verdade? Quando então nós não assim fazemos, nós somos constrangidos pelo Espírito Santo de Deus. E isso é uma coisa preciosa, porque é como se você tivesse um pai constantemente, 24 horas com você, e isso ele está, ele habita em nós, mas te dizendo, errou, acertou, melhor aqui.
Você está sendo transformado, né? Um tempo de conhecimento, um tempo de exercício daquilo que nós chamamos de fé e de conhecimento da palavra de Deus, amém? Quero convidar você a orar comigo neste momento. Feche os vossos olhos, aonde você estiver na sua casa, e vamos pedir para que Deus traga revelação, orientação, traga a direção correta para cada um de nós neste momento, amém? Estas lives de terças, de quintas-feiras, são lives onde nós falamos desta palavra para orientar, para te encher, te alimentar no meio da semana, quando você não pode estar no culto. Nossas igrejas estão com as portas abertas, mas de repente você não pode estar lá. Então, você está aqui. E aí nós preparamos exatamente esses dias para que essa palavra pudesse chegar ao teu coração. Para você que tenha dificuldade, chega tarde do trabalho, chega cansado e não consegue ir à igreja, aonde você congrega, aonde você faz parte. Amém? Feche os teus olhos. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Que bom, que prazer eu posso ter, Senhor, diante de Ti neste momento, podendo celebrar desta palavra, podendo ouvir, refletir, me alimentar dela e ser um instrumento teu para passar esta palavra aos teus filhos, para que eles possam ser alimentados nesta terça-feira. Senhor, a todos que aqui já estão, aqueles que vão entrar num outro momento, Deus alcance, ó Senhor, que essa palavra possa encontrar, Senhor, uma terra fértil e ali dar frutos preciosos, transformação, mudanças, para que eles possam, Senhor, todos os dias lembrar que se levantam por causa das tuas promessas, consagram as suas vidas ao Senhor, o que tem os seus bens. Se livra do homem mau, não senta na roda dos escarnecedores, evita, Senhor, a caminhada com aqueles que são e estão para destruição. Se aparta, Senhor, daqueles que são murmuradores, daqueles que são interesseiros, daqueles, ó Deus, que querem sugar, invejosos, buscar a bênção que está sobre a tua vida. Tudo isso, Senhor, vai dando como orientação, vai mostrando e nos dá condição para adorá-lo, para ter comunhão com os irmãos, para buscar o Senhor na tua casa, para podermos exercitar, Senhor, na meditação pessoal, a tua palavra, a oração, para buscarmos intimidade contigo, para estarmos ligados 24 horas através do teu Espírito Santo, para nos conduzir, Senhor, ao que é verdadeiro, ao que é puro, aqui verdadeiramente alegra o teu coração. Nós estamos dispostos, Senhor, a fazer tudo isso todos os dias, porque estamos cheios, porque a lamparina que há em nós, do teu Espírito Santo, ela está sendo, Senhor, sempre armazenando ali o óleo, o azeite do teu Espírito Santo. Nós temos buscado ao Senhor constantemente. Por isso, perdoa os nossos pecados, conscientes e os inconscientes, situações, Senhor, que não foram aprovadas pelo teu Espírito Santo e que os teus filhos cometeram de alguma maneira, de alguma forma. Perdoa, Deus, porque nós temos o Senhor como Salvador, nós temos o Senhor como nosso orientador, é o conselheiro, é o príncipe da paz, é o Deus forte, é longânimo, é misericordioso, e tudo isso o Senhor derrama sobre nós, para que da mesma maneira nós possamos, Senhor, passar para os demais, compartilhar a experiência, a bênção de fazermos parte de um reino, fazermos parte, Senhor, de uma nação espiritual, onde buscamos ao Senhor e onde declaramos o nosso amor e a nossa adoração a um Deus vivo e poderoso. Morreu, ressuscitou, preparou o lugar e virá para nos buscar. Glória seja dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Eu oro e agradeço ao Senhor desde já pela doce presença que Ele está aqui e aí também aonde você está parado, onde você guardou, né, se dedicou, preparou este momento para poder ouvir a palavra do Senhor. Amém? Não saia daí, permaneça e viva e reflita em tudo aquilo que o Senhor vai te entregar nesta noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo da gente é um pouco cansado, às vezes pela correria do dia a dia, mas glorificamos a Deus pela oportunidade. Vai comigo lá, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo dando algumas orientações ao seu discípulo amado, a Timóteo, né, que sempre se colocou à disposição para a obra do Senhor, sempre fez com muito zelo, com muito carinho, né, obediente às coisas do Senhor.
Nós ficamos muito tristes quando nós vemos filhos queridos, nossos filhos de sangue, seus, de amigos, na qual nós cuidamos, né, pais? Vocês cuidaram, alimentaram, orientaram, consagraram ao Senhor, apresentou, né, esse Cristo vivo, eles aceitaram a Jesus, se batizaram, cresceram na igreja, e durante algum momento o inimigo, vamos falar um pouco disso, conseguiu desviar um pouco o coração, porque a igreja pressionou, porque ter a sua vida no altar de Deus realmente exige um pouco de responsabilidade. Nós somos, muitas das vezes, não podemos participar, não podemos estar em festas, casamentos, aniversários, situações desse tipo, porque a responsabilidade da obra, do chamado, né, nos faz com que a gente tenha o compromisso das portas abertas, cultos aos domingos, ministração aos domingos, buscar ao Senhor, consagração ao Senhor, e às vezes nós não temos esse tempo que muitos que vão à igreja têm. Mas o importante é que cada qual o Senhor deu, cada um tem o seu valor, na casa do Senhor é uma engrenagem preciosa, cada um faz o seu papel, né? Tem as suas responsabilidades, e a quem muito quer, muito é cobrado. Então é muito bom você saber disso. Aonde você quer chegar, né? E o que você quer fazer. Haverá as cobranças espirituais, as cobranças terrenas, e elas exigem de você, de mim, responsabilidade em nossas atitudes e também o nosso tempo, que não é nosso, mas é do Senhor. Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Porque Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, vai no 15 antes. Medita sobre estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nela, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, aqueles que te ouvem. Amém? Viram que o apóstolo Paulo estava dizendo exatamente essas coisas para Timóteo, como diz aqui o texto, para que ele pudesse se entregar inteiramente. Ele ordenou, ele disse: preste atenção nisso, para que você possa guardar a sua salvação, te salvando primeiro e depois aqueles que vão te ouvir. É exatamente aquilo que acontece quando você está num voo, né? E você ali tem uma turbulência, ou se acontecer alguma coisa, quem já passou por essa experiência, vai cair a máscara de oxigênio, porque você está, né, em voo de cruzeiro, você está mais de cima de 10 mil pés, e o oxigênio lá é rarefeito. E aí, então, quando acontece alguma coisa, cai a máscara de oxigênio, e a instrução é, coloca primeiro em você, para depois você colocar no seu filho, naquele que está ao seu lado, no idoso, naquela pessoa que de repente você acha que precisa de ajuda. Primeiro você. E quando a gente olha isso, a gente, nossa, que parece algo como um egoísmo da parte das pessoas fazerem isso, pensar primeiro nelas, né, para depois pensar nos outros. Tem situações e situações, mas basicamente você precisa estar vivo. Ah, eu quero tanto ajudar as pessoas financeiramente, ganhei um valor, estou numa condição boa, mas se você entregar tudo que você tem, você não consegue ter nada para dar para ninguém. Então, precisa planejar, precisa multiplicar para que nunca falte, para que você possa atender a muitos, não é verdade? Então, alguns cuidados, alguns conselhos bíblicos que é dado para nós, de Gênesis a Apocalipse, tudo que você pensar ou imaginar diante do Senhor como um servo de Deus está aqui. Tudo. Como conselho de vida, desde criança, crescendo, juvenil, adolescente, adulto, casamento, filhos, sexo, né, buscar ao Senhor, tudo que você precisa está debaixo da palavra de Deus através de princípios, porque a palavra do Senhor ela é cheia de princípios e nós vivemos debaixo de princípios. Amém? Mas hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre exatamente isso. Quem você é de verdade. Não se assuste, não se espante se o Espírito Santo constrangir você em alguma situação,
onde ele vai trazer alguma lembrança, algum ato que foi feito e fez e que você sabia era errado e você mesmo assim fez, você não quis voltar atrás, você não buscou o arrependimento, o perdão, porque você simplesmente, na posição que você está, né, na sua arrogância, desculpa usar essa expressão, você não quis voltar atrás. Mas, certamente, se eu perguntasse algo para você, se você tivesse de fato oportunidade, você que está me vendo aqui, você que vai me ouvir em outro momento, se você tivesse oportunidade de comer cada palavra sua que você libera ao longo do seu dia, se você liberar os seus pensamentos, comer essas palavras e os pensamentos, você seria nutrido com tudo isso ou morreria envenenado com as suas palavras e pensamentos do dia? Quem de fato, chega até pertinho, você é diante de Deus? Aqui nós vemos alguns conselhos que o apóstolo Paulo então estava entregando a Timóteo e deixou bem claro: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, por favor. Preste atenção em tudo aquilo que nós ensinamos e como nós somos discípulos do Senhor, o que nós passamos, o que temos que ensinar. Ah, não, eu vou ensinar o meu filho a se defender na escola para ele não ser um bobão. Então, se alguém bateu, ele tem que ser o quê, não sei o quê, e orienta o filho. Aí a pergunta é, será que está certo ou errado? A forma de ensinar está errada. Você pode ensinar o teu filho a desviar do problema, a colocar as autoridades para falar com aquilo que está acontecendo. Se ali um coleguinha vem para brigar com ele avise a autoridade, não tem que ter medo, tem que ter nada. Agora, se tem um momento que ele precisa se defender, então que ele se defenda de uma maneira apenas como defesa e não como ataque. Mas a gente ouve muito isso dos pais, para dizer, não, meu filho não pode ser um babaca, um bobão na escola, ele tem que ser isso, tem aquilo. Imagine se o Senhor ensinasse a cada um de nós de devolver da mesma forma que recebemos a inveja, a maldade, né? As manipulações que é feita em casais, mulher, homem, manipulam situações. Já pensou se você devolve da mesma maneira? A Bíblia fala que eu não posso pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Isso são orientações de Cristo para mim e para você, então, porque para os outros é fácil falar, mas e quando é com você e para você, e que o Espírito Santo te constrange quando você faz alguma coisa errada, e você rapidamente, você que pertence a Cristo, vai aos pés de Jesus, ali se arrepende, pede perdão, vai até as pessoas e faz o que tem que ser feito. Mas não tirando aquilo que é o que o Senhor nos ensinou e deu ao homem. Quando você lê Timóteo aqui, você vê as orientações que é dado às crianças, aos jovens, às mulheres jovens, aos jovens, com referência aos anciões, com referências ao casamento, com referência a tudo. Existem regras e existem determinações que Deus deu ao homem, só ao homem, e à mulher e só à mulher. Não invertam esses papéis, porque se vocês inverterem e justificarem do jeito que a gente está vendo aí, nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor, porque está tudo errado. E nós não somos retrógrado, nós falamos da palavra de Deus. E aí, mas o que eu quero chegar, não quero nem entrar nessa seara, mas o que eu quero dizer a vocês é que a palavra do Senhor, ela nos dá alguns alertas. Então, apóstolo Paulo nos fala aqui quem nós somos, através da carta de Timóteo. Aí quando você vai lá em Crônicas, 2 Crônicas 19, desculpa, versículo 6, o Senhor me trouxe a lembrança sobre a história de Josafá. Versículo 6, capítulo 19, versículo 6. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Portanto, agora que o temor do Senhor seja sobre vós, atentai e fazei, porque não há iniquidade que o Senhor nosso Deus, e nem acepção de pessoas, e nem aceitação de presentes. Além disso, em Jerusalém, Josafá colocou os levitas e sacerdotes e os chefes dos pais de Israel para o juízo do Senhor e para controvérsias, e voltaram a Jerusalém.
Recomendações aos juízes, numa era onde havia ali muitos reis e juízes. E essas considerações estavam dizendo, olha, vede bem o que vocês vão fazer, porque vocês estão na responsabilidade de administrar aqui a justiça, mas simplesmente não por causa do ser homem, mas aplicar a justiça em nome do Senhor Yahvé, do Senhor, o nosso Deus, que está conosco. Ele está conosco, observando todo o nosso proceder quando nós pronunciamos palavras, sentenças e temos atitudes. Agora também tem um outro texto que está em Lucas, capítulo 21, versículo 34, que ele fala assim: tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos, embriaguez e cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Deus está dando um alerta para todos nós que nós devemos tomar cuidado com os excessos da vida. E ao contrário do Senhor Jesus, o inimigo da nossa alma, ele faz exatamente o contrário. Ele começa a mostrar para mim e para você, para que você entenda que o céu não é como dizem, que o inferno não é daquela maneira, fazendo com que venha apostasia, justificando, simplificando que servir a Deus é você. Tome cuidado com essas doutrinas que estão dizendo que Deus é um ser maior, mas você é o Deus. Você tem o controle de tudo. Comece a tomar cuidado sobre essas coisas. Porque os falsos estão aí e vão enganar os filhos de uma forma muito sutil, falando em nome dele, de Jesus, falando pela palavra, mas com uma essência totalmente diferenciada. E quando eles mostrarem a força, já será tarde. Por isso que aqui, Timóteo, quando você recebe aquilo, ele fala, Timóteo, guarda o que tem, para que você não erre, não peque e não se desvie. Persevere naquilo que lhe foi ensinado. Amém? Outro detalhe importante que eu queria mencionar aqui com você, então, é que uma dica. Leve isso como um conselho. Pare de consertar as pessoas. Pare de fazer com que as pessoas sejam igual a você. Amém? Deus quer que você tenha paz. E você vai entender porque eu estou te dando esse conselho. Espere por aquela pessoa que Deus, que permitiu Deus ser consertada por Ele, pronta por Ele. E aí, você então espere por essa pessoa. Porque se assim você não fizer, porque se não, olha só, você já ouviu dos seus pastores, você já ouviu dos seus pais, você já ouviu de alguns amigos mais velhos que te aconselhou. Quem vai estar quebrado em qualquer tipo de relacionamento, de aproximação, é você. Então, não. Pare de querer consertar as pessoas com aquilo que Deus te deu, Deus te colocou, a sua unção, o seu dom, como você é um servo de Deus. Pare, fale, mostre, evangelize e espere que aceite, para que eles tenham mudança. E só permita se aproximar de você quem Deus já curou, quem Deus já libertou, quem Deus já ajustou. Você está entendendo? Estou dizendo que você tem que sair do mundo, não, porque você vive num mundo cheio de pessoas exatamente contrárias àquilo que você crê. Você é luz e sal da terra, entende? Você precisa transformar essas pessoas através do nome de Jesus e do Evangelho de salvação. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo e o conselho do Senhor, do Espírito Santo de Deus para mim e para você. Pare de consertar as pessoas. Elas são o que são, na essência e na criação do Senhor. E quando elas forem convictas em Cristo como Senhor e Salvador, o próprio Espírito vai poder equilibrar, salvar e transformar. Porque se não houver essas situações acontecendo na vida daquele que diz ter aceito a Cristo, foi mentira, foi de brincadeira, foi por interesse, foi porque se sentiu constrangido, todo mundo levantando a mão, indo para frente aceitar Cristo, mas não fez isso com verdade. Amém? Então, preste atenção nisso. Outra coisa que é muito importante, como uma dica e um conselho, é que nós devemos buscar a sabedoria. E não a sabedoria que hoje as pessoas estão buscando.
porque elas estão buscando sabedoria, conhecimento apoiada em seu próprio entendimento, em sua razão. E elas continuam, eu sei, eu estudei, aconteceu, eu conheço, eu tenho essa verdade, e aí, nesta justificativa, em buscar essa sabedoria, em buscar este conhecimento, elas vão se apoiando nesse seu entendimento, né? E vão fazendo o quê? Continuam se justificando, esquece aquilo que os pais ensinou, esquece aquilo que a Bíblia ensinou, esquece aquilo que os profetas orientou e vão tendo seus relacionamentos tóxicos, casais, amigos, trabalho, prazeres da terra, e toda essa toxicidade aí, ela vai entrando e vai minando você e vai te afastando do Senhor, fazendo com que gere em você o que nós chamamos de apostasia. Porque você pulou etapa, jovem. Você não ouviu os seus pais. Você não ouviu o conselho da palavra de Deus, ao seu pastor. E aí você pulou etapas. Julgo desigual. Não, vai haver a possibilidade de conversar. Sempre há, sim. Mas quando os seus pais orientam você, quando os seus pais permanecem na igreja com você, você tem que buscar aquele que serve ao mesmo Deus, aqueles que têm a conduta cristã, aqueles que estão, porque vai de verdade fazer com que o teu casamento, o teu relacionamento, o teu namoro, noivado, casamento, filhos, tudo no seu tempo certo, da sua forma certa. A mesma coisa em buscar trabalho, aonde trabalhar, o lugar e o ambiente de trabalho. Não, mas eu preciso sobreviver. E o que me foi dado aqui para sobreviver, você que é cristão, era uma casa de facilidades, era uma casa de bingo, era uma casa disso, mas eu preciso do dinheiro. E aí você está nesse ambiente. E aí depois no domingo você vai na igreja. Não tem nem força para orar. Ou se vai lá só chora. Só fica sendo constrangida pelo Espírito Santo de Deus, porque sai da igreja, tem que ir para este lugar, onde o antro de todo tipo de coisas que desagrada ao Senhor está ali, vivo, permanente. E eu não estou falando disso não, eu falo de muitas empresas e muitos segmentos de mercado que você nem deveria passar perto, mas você passa. Então tome cuidado com isso, amém? 1 Coríntios 3,19, você pode ler comigo lá? 1 Coríntios 3,19. E dá ouvido ao Espírito Santo quem quer dar, guarda aquilo que é bom no teu coração, se essa palavra não for boa no teu coração, pelo teu princípio, por onde você exercita a tua fé, lance fora. Guarde aquilo que é bom. 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E palavra profética, irmãos, e a palavra de Deus, ela é lançada. E se você não acredita nela, eu vou usar uma expressão aqui, eu gostaria que você não se ofendesse. Paciência. Quando ela é lançada, quem toma posse dela vive o milagre. Porque é lançado a palavra de Deus, ela tem o seu propósito, o seu objetivo e ela vai alcançar. Então, quando alguém profeticamente declara, você prosperará nessa terra se você permanecer em Cristo, toma posse dela. Mas a minha vida está caindo, bispo, eu estou cheio de dívida, cheio de... Toma posse da palavra, com fé. Lembra do que nós falamos aí, domingo? Tem que ter fé, tem que viver o milagre de Deus, tem que aprender a viver o sobrenatural, confiar plenamente, não duvidar. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego, lembra de Daniel? Contra isso, rei, nós não temos que conversar. Se Deus quiser tirar a gente das mãos desses leões, das covas dos leões, tirar e nos livrar, amém. Se ele não, glória seja dadas a ele. Não vai mudar o meu sentimento no que eu creio, no que eu acredito e na direção que eu estou caminhando. Não vou buscar atalho, não vou ter facilidades, porque servir a Deus não é assim. Nós somos luz e a luz incomoda as trevas. E as trevas vão reagir. Elas vão buscar a maneira, o inimigo de 24 horas, de roubar você, de destruir, de matar, tocar em tudo que você tem e possui, para que você não tenha paz. Mas os que estão em Cristo Jesus e guardarem com fé até o final,
herdarão a coroa da vida eterna e nesta terra passará ileso. A sua vida está muito tranquila? Tome cuidado. Não tem tempestade batendo na porta? Tome cuidado. Você de fato busca o Senhor e é de Cristo. Mas, bispo, parece que a gente tem que viver numa confusão. Não, a gente é da luz e vive numa guerra constante nessa terra onde nós estamos. Por isso que o Senhor disse para nós que Ele prepararia o lugar para que nós pudéssemos viver com Ele a eternidade. Nós somos espíritos. Este corpo, ele é só o lugar de habitação que vai voltar ao pó quando você morrer. Amém? Mas vai ressuscitar em Cristo Jesus. E foi tão bom nesse final de semana de poder celebrar a ressurreição. Ele vive, Jesus Cristo vive, não está morto, venceu a morte e nos deu a condição de ressuscitarmos com Ele, se nós crermos na ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então, essa é uma dica para você. Importante que os vossos relacionamentos que você tem, porque você deixou de observar, ou então o Espírito Santo agora está falando com você, está dando uma direção, este relacionamento tóxico que você permitiu viver isso, você escolheu pular etapas, né? Ter relacionamento, veio o filho antes de conhecer a pessoa com qual você estaria entregando aí o seu corpo, vocês meninas, vocês jovens, e depois aí perde a sua adolescência, perde a sua juventude, aí já não consegue comprar uma casa porque já é uma despesa, é criança, é fralda, é comida, e aí fica vivendo de aluguel e nunca consegue juntar dinheiro e fica numa luta aqui, numa luta ali, e vai falando um monte de coisa. Veja, é muito importante tomar cuidado. Não pule etapas, observem aquilo que os mais velhos, vossos pais e pastores dizem para vocês, e que este vídeo possa ser compartilhado, porque nós não podemos deixar de falar contra o pecado, contra essas situações. No altar, as pessoas estão deixando de falar isso. É óbvio que o inimigo está colocando isso no altar, para que não se fale mais do inferno, de salvação, do preço do pecado, do preço da vida eterna. Como é bom estar firme nos caminhos do Senhor, buscar a Ele de verdade, não negligenciando e nem fazendo nada superficial, mas se entregando inteiramente ao Senhor, seja na sua célula, seja no culto, seja na sua casa, fazei com temor a este Deus, porque é este Deus que você busca e é este Deus que você serve. E aí, nesses relacionamentos tóxicos que você permitiu acontecer, né? Vai te deixando com uma baixa estima, depressiva, faz você sentir presa, você não consegue se libertar, você não consegue, se sente aí insegura, se sente ruim, sem paz, com medo de muita coisa, sem contar os resultados negativos que este relacionamento você já viveu. E eu não estou falando só de casais, eu estou falando de namoro, eu estou falando de trabalho, de amizade, daquela pessoa que você tem como, ele é uma pessoa querida, né? Eu me espelho nele e tal. É uma pessoa totalmente mudana, é uma pessoa totalmente que não tem Cristo no coração, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa agradável, né? É uma pessoa que parece ter um coração bom, né? Não rouba, não mata, não isso, ajuda o pobre, ajuda a viúva, sempre tem um conselho bom, mas temer a Deus não quer saber, buscar ao Senhor não quer saber. E você é filho da luz, você não é filho das trevas. E chega a hora que o Senhor diz assim: é hora de apartar, é hora de separar, é hora de buscar verdadeiramente a este Deus que você serve e colocar Deus em primeiro lugar. Só acontece tudo isso que eu acabei de falar, essa desgraceira toda, porque deixaram de observar Mateus 6,33, de buscar ao Senhor em primeiro lugar e permitir que as demais coisas ele acrescentasse com a orientação correta e a orientação divina que vem da parte do Senhor. Portanto, o temor ao Senhor, ele precisa vir em primeiro lugar. É a primeira coisa que você precisa fazer, ensinar aos teus filhos. Lá mais tarde, como eu falei no início, eles podem se desviar, eles podem tentar ter o prazer da terra, eles até podem, mas vão voltar. Se você fez certinho tudo que o Senhor te ensinou, eles voltarão. Então você não tem que se preocupar, continue orando. Agora, as escolhas são de cada um. A busca é de cada um. A igreja tem um lado bom e tem um lado ruim. A vida no mundo tem um lado ruim e só tem um lado ruim. O lado ruim da igreja, as responsabilidades, buscar a Deus,
Se você faz de uma forma totalmente sem a direção de Deus, você acaba deixando o teu casamento em segundo plano, seus filhos em segundo plano, Deus em primeiro lugar, mas a sua família vem na sequência. E a igreja ela vem seguindo. Mas tem gente que vive na igreja, que busca na igreja, aqueles beatos, aquilo que a palavra de Deus fala, não pode ser nem tanto aqui, nem tanto ali, mas a pessoa parece que não observa, né? E aí deixa os afazeres da casa, deixa o relacionamento conjugal com o marido, deixa o relacionamento de cuidar do filho, de poder ter tempo para o filho, e hoje, pior ainda, entrega uma tela para o filho, porque não tem tempo, porque tem que trabalhar, tem que ajudar, né? Tem que fazer o papel do homem da casa, porque o homem não faz, aí você tem que fazer, tem que sustentar, né? Hoje nós estamos vendo tudo isso acontecendo, e aí deixa de ser aquela mulher que tem que cuidar e colocar o caráter de Deus para o filho, de cuidar do marido, e assim o homem também cuidando da esposa, trazendo a ela o conforto e a paz que ela precisa, tudo invertido. Então, o que é melhor fazer para a criança não te perturbar? Dá uma tela para a criança. Então a criança acorda com a tela, senta para almoçar com a tela, passa o dia inteiro com a tela, vai para a escola, volta, já pega a tela, chega, toma banho, já pega a tela, vai dormir tarde, aquela mente totalmente voltada para a tela. E aí começa a ter os distúrbios e ter um monte de problema, e depois você fica lá na frente, puxa vida, meu filho tem isso, tem TD, tem tudo, tem de tudo. Essas siglas eu nem sei falar, TDAH, TDAH, é um monte de sigla. Porque essa tela faz isso. Quem é o culpado? Quem é você? De quem é a culpa? Mas estamos no século XXI, bispo. A tecnologia chegou, ela chegou realmente para ser usada e bem usada. Mas tem que saber usar. E quando você extrapola, você tem que reconhecer que você extrapolou e você precisa consertar. Doa quem doer. Porque senão, estes relacionamentos, essa toxicidade do mal, ela vai permanecer e só vai trazer destruição, porque o temor do Senhor é buscar Ele em primeiro lugar, fazer com que Ele esteja em primeiro lugar. Amém? Buscar a sabedoria. Se você quiser se encher de amor, conselho, busque na fonte. Onde é a fonte? Deus é amor. Ele é a fonte. E quando você busca, então, você começa a se encher deste amor, você começa a compreender este amor. Você compreende o sacrifício do filho que foi dado para que ele pudesse buscar. E aí você começa a mergulhar neste amor, na intensidade deste amor. E aí, então você, neste momento, recebe óculos espirituais. Olha que coisa linda, para poder enxergar o quê? Quem também está cheio deste amor. Deus vai te dando sabedoria e discernimento para saber quem vai estar ao seu lado. E aí então você vai poder depositar todo este amor, a sua amizade, o seu companheirismo. Olha que coisa linda, a esta pessoa ou a este lugar seguro que o Senhor te proporcionou para que você pudesse enxergar. Viu a diferença? Que quando a gente pergunta quem é você, e se você estiver debaixo deste padrão, deste princípio, você certamente saberá quem é você, porque você é assim em qualquer lugar, com a essência do amor, com o testemunho vivo de Cristo, e você é um discípulo dele, e você não vai mudar no seu trabalho, no seu relacionamento, com seus amigos, por onde você passar, você não vai mudar e parar de demonstrar quem você é de fato em Cristo Jesus. 2 Coríntios 6,14, ele fala um pouco daquilo que eu já disse para você, mas eu quero ler, quero fazer a leitura. 2 Coríntios 6,14. Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que o companheirismo tem a justiça com a injustiça e a comunhão tem luz com as trevas. Bíblia, pastores, pais te aconselharam, te alertaram, mas você não ouviu, não quis ouvir. Não abra o seu coração para qualquer pessoa que não abra a Bíblia, que não reconheça Jesus, o mesmo Deus que você serve. Julgo desigual. Este é o conselho. Se você quer ouvir ou não e ensinar os seus filhos ou não, é outra história. Mas eles não obedecem. Assim como você chegou o momento que você tinha que decidir, eu me recordo, eu nasci na igreja e eu vi as coisas acontecendo no mundo. E aí eu ficava pensando, por que não comigo? Por que isso? Não, por que não?
E eu era confrontado pelo Espírito Santo o tempo todo. E você também vai ser, e o seu filho também vai ser. Mas se você colocar a base e os princípios da palavra de Deus, tenha certeza que esse jugo desigual, que muitas das vezes parece que, né, incendeia, parece que encanta aos nossos filhos e às pessoas, ela faz uma diferença muito grande quando você está firme, quando você tem a base, a palavra de Deus, uma pessoa que busca a presença de Deus, a santidade do Senhor, enquanto o outro não busca, é jogo desigual. E você precisa tomar cuidado disso. Amém? Precisamos entender que a volta de Jesus, ela não dura mais do que uma vida. É a sua vida. Preste atenção nisso, ela não dura mais do que uma vida. É o tempo da sua vida, os seus planos, os seus sonhos. Como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, você precisa continuar com seus sonhos e os seus planos. Mas estar pronto e preparado se ele tivesse que voltar agora. A sua salvação, o seu posicionamento como cristão. Isso é muito importante você viver, porque senão você certamente vai perder a tua salvação. Salmos, Provérbios. Eu quero ler Provérbios 17 com você. Provérbios 17? Não, não é 17, não. Provérbios 19. 19. Isso. Versículo 1 e 2. Olha o que diz lá. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios. Ele é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peça àquele que se apressa com os seus pés. Amém? Alma, literalmente aqui, né, fala desse caráter que você tem. Busque o Senhor em primeiro lugar e você vai ver a bênção do Senhor. Melhor é ter um pedaço de pão seco do que uma mesa cheia de banquete, de vinho, mas cheia de conflito. O que você vê às vezes quando você reúne com a sua família inteira, seja no Natal, no Ano Novo, numa festa, Dia das Mães, Dia dos Pais, aquele jugo desigual. Você vê aqueles conflitos, né? Ninguém abre a boca, mas se abrir a boca parece que é um estupim e aí começa a vir um problema, tal. Por quê? Então, quando você diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor, que bênção, que paz. Ah, tem conflitos? Tem. Tem algumas situações que você já tem. Mas o que reina lá é a presença de Deus, é a harmonia de Deus, é o cuidado de Deus. E isso é muito importante. E quando você vive isso, nós já estamos terminando. Isso traz a mim e a você a palavra-chave de todas as coisas, que são o arrependimento. E o arrependimento, ele promove algumas situações. Os princípios do arrependimento promovem paz, promove tranquilidade. Olha só, existem 5 princípios que quando você exerce, Deus está na sua vida, você exerce a palavra, você exercita ela, você se conserta nela, você busca o perdão, você busca endireitar os seus caminhos nela. Você faz aquilo que a palavra te ensina. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Você pensa antes de falar, para que não tenha reação do outro lado que você não espera. Não é verdade? Então, pense antes de agir. Tiago 1, 19. Pronto. Desliguei. Quando for provocado, não revide. Está lá em Provérbios 26. Leia ele todo. Está lá no finalzinho do versículo, do capítulo, mas leia ele todo. E se você ficar com raiva, às vezes é bom você sair, virar, pega o carro, vai e tal. Retire-se. Para não ter que falar besteira, para não ter que agir e depois ter que consertar. Então, se você ficar com raiva, retire-se. Provérbios 17. Quer ler comigo? Olha lá o que diz Provérbios 17. Ah, bispo, está na palavra. Você não é um cristão? Você não vive debaixo de princípio? Provérbios 17. As folhas são finas, é dura de pegar. 17. Melhor é bem um bocado e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e contenda. O servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha e terá parte da herança entre os irmãos. Olha como é importante
você ter o entendimento, ter o controle, né? E você viver e não permitir, né, que a ira promova em você alguma coisa ruim. Versículo 27. Aquele que tem conhecimento poupa as suas palavras. É um homem de entendimento e é de excelente espírito. Vai ficar irado pela baboseira que está ouvindo ou da forma que você foi indagado e questionado, que nem deveria ser, mas foi. Coisas caseiras, talvez, marido, mulher, filhos, trabalho. Ao invés de ficar irado, retire-se. Eu vou pensar, a gente fala depois, retira. Pode até se retirar, né, um pouco mais afoito pela forma que você foi questionado, mas retire-se, é melhor. E principalmente, esteja disposto a pedir desculpa. Desculpa. Às vezes eu tô com 62 anos, tem coisas que eu gosto tudo do seu lugarzinho, e às vezes pode ser que eu não coloque mais lugarzinho, estou esquecendo algumas coisas. E aí então pergunta, e você, não, mas eu ponho, e de repente você não pôs. Aí você briga com um, briga com o outro, que tiraram daqui, o lugar é aqui e tal. Aí quando você reconhece, quando foi hoje, pediram para desligar a piscina, é meio-dia. A gente viu desligar a piscina, o motor da piscina, agora às 18 horas. Foi dado a quem? A mim. E eu esqueci. Me envolvi com outras coisas, tive que sair, esqueci de avisar e de ligar. Mas graças a Deus nós desligamos, senão ia estar ligado a noite inteira. Mas reconhecer, esqueci. E às vezes essa é a grande dificuldade que nós temos. E tem aqueles que ainda, né, fazem, sabe que fez errado e mantém, não, 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 e não, e não, e não, não pede desculpa, não volta atrás, não reconhece. Esses são as piores pessoas, porque vão viver sempre neste conflito. E Efésios 4:32, a palavra de Deus diz assim: perdoe, muitas vezes, perdoe aqueles que te fazem mal. Por tudo isso, é que o Espírito Santo fala para mim e para você. Então, de fato, quem você é? Quando você diz que você é um cristão e você observa esta palavra, você busca essa palavra, e o Espírito Santo ele vem falando comigo com você de noite, constrangendo a mim e a você de noite, para que permaneçamos de pé, verdadeiramente. Quem você é? Temos que fazer essa pergunta, porque muitos cristãos colocam a capa de santidade. Oi, bispo, é verdade, a Bíblia fala disso. Está preocupado com o olhar dos outros. Pensa com as pessoas de fora, está preocupado com o olhar dos outros, com as pessoas de fora, do que com o olhar daquele Deus que vê tudo e que sabe quando você está só, quem de fato você é. Quando ele olha para você, o nosso Deus, ele sabe quem você é no secreto, conhece o seu coração, a sua intimidade, o seu íntimo. E se você de fato tivesse oportunidade, como nós falamos aqui, de comer as suas palavras e os seus pensamentos, você seria nutrido ou você seria envenenado? Porque você sabe quem você é. Quando você está só, você sabe quem você é, porque você tira a capa. Você tira aquela capa de santidade que a gente vê na igreja. Você tira aquele jeito de fazer tudo perfeito para as pessoas, mas você não é nada disso. E aí você começa a viver o que Deus sempre te ensinou e fez com que você entendesse que você é um cristão. E como cristão, você é um discípulo, e discípulo faz exatamente aquilo que o mestre ensina. E é importante você observar essas coisas. Esta palavra de hoje é uma palavra de reflexão, para você entender quem de fato você é. Mateus 12:37 diz assim: porque por tuas palavras será justificado, mas também por tuas palavras você será condenado. Puxa, foi num momento de nervosismo. Retire-se. Eu queria mostrar a verdade porque estava sendo falada mentira. Cale-te, porque é o Senhor que te justifica. Quando você for levado em juízo, se isso acontecer, ali você mostra a verdade. Mas querer justificar uma coisa que de fato não é verdade, você fica se justificando, parece que de fato você errou. Ou você foi o começo ou um princípio do erro, que gerou todo o problema, na qual você não tem 100% da culpa, mas gerou uma coisinha lá. E a justiça de Deus vem para aquele maior e para o menor. Então
nós precisamos tomar cuidado disso. Satanás vai continuar com seus esforços, queridos, ele não vai parar e fazer com que o pecado, né, para mim, para você, seja cada vez mais ofensivo. De dizer que o céu não é mais tão atrativo como fala. A gente vê um monte de piadinha, né, um monte de meme aqui, né, que vai para o céu, vai para o inferno, eles preferem o inferno porque no inferno tem festa. No céu tem adoração ao Senhor. O inimigo vai insistir em dizer que o inferno não é tão terrível como o evangelho mostra. E que o evangelho não é atraente. Olha os crentes, olha os escândalos, olha lá, olha o pastor traindo com fulana, com ciclano, olha aquele pastor, olha isso, olha aqui. Quantas coisas a gente não ouve isso de pessoas religiosas, padre, pastor e assim, líderes e todas essas pessoas. E faz com que as pessoas então se justifiquem. Falam, tá vendo? Para quem ir na igreja? Para que servir a Deus? Se na sua casa é uma gritaria e lá na igreja você é um santinho. Se na tua casa é cheio de violência e lá na igreja você ministra que tem que ser falado, ensinado. Não misture correção, a maneira de corrigir, né, com esse tipo de ações de violência, de gritaria, essas coisas todas. Deus não ensina nada disso. O princípio da palavra é outro. Mas a correção precisa ser feita. A conversa com seu filho adolescente precisa ser feita. A conversa com a sua filha tem que ser feita. Com o seu filho tem que ser feita. Para que ele se torne um homem responsável e quando ele chegar até, né, um namoro, um noivado, ele saiba esperar e chegar o momento certo para poder cumprir a palavra do Senhor. E se isso fizer antes do tempo, a Bíblia ensina, peça perdão, porque você defraudou a sua namorada, o seu namorado, tem que pedir perdão. Isso ninguém faz. Mas é para que aconteceu. Foi no momento. Hoje relacionamento parece que é físico, né? Ah, é físico. Eu não gosto de você, mas a sua química atrai a minha. E a gente ouve essa conversa dos adolescentes o tempo todo. E a gente vai aconselhando e vai falando, mas os princípios do mundo estão sendo cada vez mais inseridos, que é assim, que igreja, que nós somos arcaicos, que o evangelho é arcaico, que não é assim, Jesus não ensinou isso, Jesus mudou isso, a forma de quem pode, de quem não pode, e assim as pessoas vão recebendo, aceitando, né, e se justificando espiritualmente diante de Deus. Porém, Deus pergunta: quem você é? E eu, o Senhor, o Deus Altíssimo e Soberano, eu sei de fato quem você é, o que você faz, as coisas que você pensa e as coisas que lá em cima nós vamos acertar, porque ninguém vai escapar. Todos hão de prestar conta diante do Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Esta é a palavra de hoje para a tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento e permita que Deus possa trazer reflexões preciosas ao teu coração. Pai, a primeira coisa que nós queremos repreender neste momento é a apostasia. É o distanciamento, Senhor, dos teus filhos contigo. É o esfriamento, Senhor, por completo do Espírito Santo. Não tem mais vontade de orar, de clamar, de ungir a sua casa, de ungir os seus filhos, de entoar salmos, de colocar músicas gospel, Senhor, na sua casa, de trazer um ambiente assim que atrai a tua presença e acaba perdendo a salvação e a alegria de servir ao Senhor. Estão sempre dispostos a a ir para uma festa, né, um churrasco, do querer levantar cedo, ir para uma escola dominical, para uma igreja de manhã, à noite, no domingo estar na igreja, nós ministrando em nossas igrejas, os demais congregando em suas igrejas. Volta para Cristo, em nome de Jesus. Lembra de onde você errou e caiu? Volta, arrependa-te e permita que o Senhor seja o primeiro. E que você, quando ele falar e perguntar quem você é, você diga que eu sou um servo amado, vivo diante do Senhor, não vivo eu mais a minha vida, mas o Senhor vive em mim. Com as minhas falhas e defeitos, o Senhor me corrige todos os dias, eu estou pronto para a correção, eu estou pronto para a mudança, e mude e acerte, e você verá a mão do Senhor. Arrependa-se dos nossos pecados diante do Senhor, e acerta tudo que é importante. Parece que tem coisas que não dependem de você, e é verdade. Mas então ore a Deus para que Deus mude o seu parceiro, o seu cônjuge, naquilo que está faltando, aquilo que está ausente neste relacionamento, seja área de comunicação, sexual, com os filhos, seja o que for. Peça a Deus para que o Senhor mude o seu cônjuge, mude a sua forma, o tipo de forma de agir, não só falando, parece que não aprendem, né? A palavra de Deus diz que o Senhor tem o coração do rei em suas mãos. Mulheres,
clama ao Senhor, não vá no confronto direto, busque ao Senhor, o Senhor muda o coração do seu marido que está nas mãos dele, se o seu marido for uma pessoa temente ao Senhor. Homens da mesma maneira, filhos da mesma maneira. Dobre os joelhos e clame ao Senhor e vocês vão ver a verdadeira ação daquele que é vivo, daquele que é poderoso, daquele que age em meu e em seu favor, fazendo com que todas as coisas voltem ao seu devido lugar, em nome de Jesus. Que haja na sua vida gratidão, a sua oração seja uma oração de gratidão em todo o tempo diante do Senhor, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza de geração em geração, Ele cuida de você. Então, se você está de pé, agradeça ao Senhor, que na sua oração não falte gratidão, que a sua oração exista também ali, a oração de humildade, reconhecendo que o Senhor é maior, porque de repente os nossos dias são cortados, você não é dono do futuro, o Senhor conhece o teu futuro, a sua vida termina como um sopro, diz o texto da palavra do Senhor, você não tem o controle e o domínio dela, está ali no texto da palavra do Senhor. Quando você lê o Salmo 90, vá lá e você vai ver exatamente Moisés fazendo uma oração, onde ele tem um agradecimento diante do Senhor, onde ele busca o Senhor com humildade. Faça isso na sua vida todos os dias, a partir de agora, e confia. Deus entregou a Moisés tantas nações, porque ele confiava que ele seria mais do que vencedor, ele seria uma pessoa vitoriosa, porque Deus estava ao seu lado, ele tinha confiança no Senhor, e é por isso que eu declaro profeticamente, entendeu? Que você terá vitória, será vitorioso se você tomar posturas, se você tomar princípios da palavra de Deus e colocá-las no seu coração, você vai viver o melhor do Senhor. Então, não deixe de orar com humildade, de orar com gratidão e de orar com confiança, porque o Senhor está com você. Que você possa ter uma noite de descanso, que o seu corpo seja reconfortado, que você viva a bênção do Senhor. E amanhã você se levante para o dia de vitória. Declaramos que o teu inimigo estará debaixo dos seus pés. Toda ansiedade, aquieta o teu coração. Todo nervosismo, acalma o teu coração. Se você ficar irado, se afaste. Se desvie daqueles que estão te sugando. Não faça mais, não permaneça mais em julgo desigual, no meio daqueles que não querem saber do teu Deus, no trabalho, com quer quem que seja. Comece a andar com pessoas que vão edificar e te abençoar, e você certamente será uma bênção para essas vidas. O recado do Senhor está dado. Quem é você quando você está com Ele sozinho? Você precisa ser igual em todos os lugares. Que a bênção do Senhor esteja com você e que a glória e o nome dele seja exaltado, o nome seja glorificado, o nome do Senhor Jesus, através da sua vida. Eu oro assim, te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Deus abençoe você. Obrigado porque você esteve aqui conosco. Compartilhe, divulgue, porque a palavra do Senhor ela vai ter sempre o momento certo, o lugar certo para atingir. Eu amo vocês. Se Deus permitir, quinta-feira eu estou com vocês. Amém? Fiquem na paz do Criador.